Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Aqui a gente fala sobre saúde, sobre beleza, sobre bem-estar, então você não pode perder nem um minutinho aqui com a gente. Eu sou o Dr. Lucas Tosi e esse é o Papo Saúde. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E o programa está mais do que especial, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Como já é de praxe, vamos começar aqui falando aquela frase inspiradora, aquela frase para reflexão. E eu escolhi uma frase de Platão. E ela diz o seguinte: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Nós tivemos em março de 2020 todo aquele problema, aquela pandemia com relação ao coronavírus, e a gente ficou preocupado, né? Pessoas, entes queridos que podiam contrair a doença, podiam ter grandes complicações. Então, pessoal, foi nesse momento que a gente de repente começou a perceber, algumas pessoas começaram a perceber que existe de fato uma importância grande em você se despedir de uma pessoa desejando sempre o bem, ou você ligar para aquela pessoa que você tem um carinho especial, se você quer dizer que está com saudade, poxa, faça isso, não espere a gente ter grandes crises para descobrir o que e quem é importante para a nossa vida. Valorizem esses momentos, cada momento é muito especial, do jeito que ele acontece, então valorizem esses momentos e valorizem as pessoas que vocês têm na vida, ok? E já entrando no quadro do Doutor Responde, no nosso programa anterior, nós conversamos com o Dr. Bruno Luiz, ele que é especialista em ultrassonografia, nós conversamos bastante aqui. Quem tem interesse, dá uma olhadinha no programa, que foi muito bacana. E algumas perguntas surgiram para a gente discutir. Uma delas foi da Beatriz Cristina, aqui de Bauru. Ela diz o seguinte: tive sangramento no início da minha gestação e tive que fazer vários ultrassons. Isso pode afetar o bebê? Então, Beatriz, muito obrigado pela sua pergunta. Na verdade, como nós vimos, o ultrassom ele não emite radiação, são ondas sonoras. Isso não prejudica em absolutamente nada o bebê. Então, eu espero que a sua gestação esteja evoluindo super bem e pode ficar tranquila que com relação à ultrassonografia não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para o bebê, ok? E também a Cláudia, daqui de Bauru, disse o seguinte: descobri a gestação com mais de 4 meses e não fiz o primeiro ultrassom para ver a nuca do bebê. Tem algum problema? O que eu posso fazer? Então, esse exame é aquele exame que a gente costuma fazer entre 11 e 14 semanas. É o ultrassom que evidencia a translucência nucal. Ele vai dar indícios para a gente sobre possíveis problemas ou síndromes futuras, né? E como você perdeu esse exame, não tem grandes problemas. Existem várias maneiras da gente dar sequência nessa avaliação morfológica do bebê, e uma das possibilidades aí que a gente acaba lançando mão é o ultrassom morfológico do segundo trimestre, que você pode fazer entre 20 e 24 semanas mais especificamente. Além disso, existem exames de sangue para aquelas pacientes que têm um risco um pouco mais aumentado, né, de desenvolver alguma síndrome, que também podem ser utilizados. Então fica tranquila, conversa com o seu obstetra que você vai ter aí um bom segmento, não se preocupe com relação a isso, ok? E pessoal, vamos dar início à entrevista de hoje. Hoje eu chamei uma pessoa muito especial para estar aqui com a gente, que é absolutamente uma referência, um ícone no tema que nós vamos falar. Ela é neuropediatra. Eu queria convidar aqui a doutora Ellen Manfrim para estar aqui com a gente hoje. Ela tem um trabalho muito bonito em cima da neuropediatria, da neurofisiologia. Então, é um prazer imenso estar recebendo você aqui hoje. Ellen, se você quiser, fala um pouquinho para a gente sobre você, sobre a sua formação. Pessoal, eu tenho certeza que eles vão ficar surpresos com o que você tem para passar para a gente hoje. Obrigada, Lucas. Primeiro, queria começar agradecendo por estar aqui hoje com você. Estou muito feliz de estar contribuindo um pouco com um assunto que é tão importante para as nossas áreas, né? Não só para a neuropediatria, mas para a gineco-obstetrícia também. Como o Lucas falou, eu sou neuropediatra. Nos últimos anos da minha formação, me especializei em eletroencefalograma e epilepsia, mas quis o destino que a minha ênfase hoje de atendimento fosse mais voltada para os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, eu atendo muitas crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com autismo, paralisia cerebral, dentre todos esses outros transtornos que podem, de alguma maneira, afetar o desenvolvimento infantil. Maravilha. E viram que o currículo é um tanto quanto rebuscado, né? Bem cheio, é uma coisa de dar orgulho, a gente fala de boca cheia, isso é muito bacana. E já entrando nesse assunto, Ellen, eu gostaria de entender uma coisa. Quando a gente pensa em desenvolvimento,
a gente pensa em alguma coisa que é mais linear, né? Que tem um começo, um meio e um fim, ou que acontece de uma forma sempre progressiva. No caso do desenvolvimento infantil, como é essa evolução? Como ele ocorre? Como é que você poderia explicar isso pra gente? Lucas, é exatamente isso que você falou. Então, o desenvolvimento infantil, ele é sim linear. E o desenvolvimento nada mais é do que a aquisição de habilidades que vão tornar o ser humano independente, autônomo, enfim. Então, a gente não tem como adquirir determinada habilidade como se a gente não tiver previamente adquirido a anterior. Então, por exemplo, uma criança que não está sentando bonitinha, que não fica sentada sozinha, essa criança dificilmente vai adquirir a marcha. A gente precisa, antes da criança firminha sentada, para que depois, com esse controle postural, controle de tronco, ela consiga se locomover através da marcha. Então, o desenvolvimento ela é sempre linear, e ele exige que marcos prévios sejam cumpridos para que a gente possa atingir algo mais à frente. Interessante. E a partir de que idade a gente começa a perceber que esse desenvolvimento não está ocorrendo de forma adequada e de que forma nós podemos perceber isso daí? Então, Lucas, a gente até fez uma aula, você fez uma aula muito bacana com a gente lá na clínica sobre bebês de risco, né? E não tem como a gente falar de desenvolvimento sem pensar nisso. Então, antigamente, a gente pensava, é aquela criança que é de risco, né? A criança que nasceu prematuro, com um peso baixo, que teve alguma intercorrência na maternidade logo que nasceu. A gente vai ter que ficar de olho, mas a gente precisa esperar para ver como esse desenvolvimento vai acontecer. E hoje a gente sabe que não. Existem testes que a gente faz desde que o bebê literalmente sai da maternidade. Inclusive nós temos um programa assim na clínica. A gente avalia bebês que saem da UTI neonatal. São testes padronizados internacionalmente para a gente ver como é que está o desenvolvimento dessa criança. Então, desde que o bebê saiu da barriga da mãe, a gente consegue avaliar de uma forma bastante precisa como é que está o desenvolvimento dessa criança. O ideal é que hoje a gente não fique mais esperando, né? Vamos esperar, vamos ver se com 6 meses essa criança senta. 6 meses é muito tempo, né? Com 6 meses a gente já poderia ter feito uma intervenção bastante efetiva. Então, hoje, o quanto antes, a gente precisa avaliar essas crianças. Perfeito. E de que forma vocês fazem isso daí? Como que é feita essa avaliação inicial? Conforme você falou, antigamente se pegava uma criança que era de risco, considerada de risco, você investia mais nela. E hoje não. Hoje você faz isso de uma forma quase que padronizada. Como que você aplica esses testes e essas fórmulas para chegar nesse diagnóstico? Lucas, então é exatamente o que você falou, são testes padronizados e padronizados internacionalmente, não somos nós quem padronizamos. Então nós fazemos cursos, capacitações com profissionais que vêm de fora do país e nos ensinam determinadas avaliações que já foram testadas cientificamente e comprovadas que são efetivas. Então esse bebê ele é observado, a gente observa, por exemplo, uma das avaliações é o General Movement, o GM. Então a gente pega o bebezinho que saiu da maternidade, corrige a idade dele para 40 semanas, então a partir de 40 semanas de idade corrigida esse bebê já pode ser avaliado, veja, 40 semanas, ele saiu da barriga da mãe. Né? E essa avaliação em especial ela é feita através de filmagens. Então a própria família pode fazer em casa. Esse bebê ele não precisa ficar na clínica o tempo todo, correndo outros riscos ou tirando a família de uma rotina. Os pais filmam determinado período de movimentação desse bebê, a gente avalia, né, as duas especialistas nessa avaliação vão ver se essa movimentação está adequada ou não, e assim a gente vai fazendo o segmento periódico. Então hoje são vários tipos de avaliação. Na clínica nós temos 3 avaliações que são específicas para RN e diversas outras que a gente aplica aí com muita segurança a partir dos 6 meses de vida, mas todas avaliações padronizadas, reconhecidas internacionalmente. Então sempre baseando na avaliação do bebê, testes específicos, testes que foram criados por especialistas para a gente ver se tudo que está acontecendo com aquela criança está dentro do esperado ou não. Perfeito. Uma coisa que você comentou agora há pouco, Ellen, foi que quanto antes se faz o diagnóstico, melhores são os resultados. Isso vale para quase tudo, né? De uma forma geral. Mas o que os pais, pensando numa criança de baixo risco, o que os pais podem perceber nessa criança logo no início que motiva a levar, vou dar uma estudada, vou levar para alguém que sabe para ver o que está acontecendo. Que sinais são esses sinais que o bebê apresenta, que ele pode apresentar nessa fase mais inicial?
Tem muita coisa, né? Eu falo que avaliar o desenvolvimento às vezes é um pouco difícil para quem não é da área. Então, eu sempre falo, tem gente que fala, não pode comparar. A gente precisa comparar. Se a gente é leigo, se a gente não tem um conhecimento aprofundado sobre desenvolvimento, a melhor forma de saber se seu filho está indo bem ou não é comparando com o filho do vizinho, é comparando com o primo, enfim. Mas algo que a gente precisa assim, ficar muito atento, por exemplo, ao redor dos 6 meses, né? A gente pensando no autismo. Esse bebê ele tem que ter um bom contato visual, ele tem que sorrir sempre que a gente conversar, que a gente estimular, né? Ele precisa acompanhar os pais quando os pais se afastam dele. Se a gente for pensar numa criança com uma deficiência motora futura, um bebê de 6 meses já está quase sentando sozinho. Então, se ele vai sentar, ele já tem que estar com o pescoço bem firminho. Então, aquele bebê molenga que a gente puxa com 6 meses de idade, eu falo para as famílias que às vezes ele vem com o pescoço de boneca de pano, né? Que vem com aquele pescoço chacoalhando. Tem algo de errado aí. Um bebê de 6 meses, ele é super firminho, ele já está sentando e procurando tudo que está ao redor. Então, pensando numa intervenção bem precoce, que hoje é o foco da atuação de quem trabalha com neurodesenvolvimento, é pegar essas crianças cada vez mais precocemente. Eu acho que esses seriam os principais sinais, assim, tanto motores quanto de desenvolvimento social e de linguagem. Interessante. Uma característica que nós temos visto cada vez mais, né, nos tempos atuais é que os pais acabam deixando as crianças mais tempo sozinhas em casa ou com cuidadores, né, e o pai trabalha, a mãe trabalha, a rotina que a maioria das pessoas tem hoje. Isso dificulta esse diagnóstico inicial? No seu ponto de vista ou na sua prática clínica, você percebe que os pais que têm esse tipo de rotina levam mais tempo para perceber essas pequenas mudanças? Dificulta, Lucas. Isso não só dificulta, mas isso acaba agravando também esse tipo de diagnóstico. Essa criança que ela fica mais sozinha, né, e que o pai trabalha muito, né, fora, ela tende a ter um uso prolongado de telas, que é um outro problema também, né? Então já existem trabalhos que mostram que o uso exacerbado de TEA pode produzir sintomas autísticos em crianças já maiorzinhas, né? Tirando ali depois dos 2 anos, né? Crianças que já não são mais bebês. Então essa questão do pai e da mãe que fica fora por muito tempo, que não consegue sentar, brincar com seu filho, chega em casa cansado, né? Quer tomar um banho, comer, assistir o jornal, enfim. Acaba ficando bem mais difícil dos pais perceberem. Por muitas vezes essas crianças elas só serão detectadas quanto ao atraso quando elas vão ali para o período pré-escolar, né, passam a frequentar uma creche ou quando são um pouquinho maiorzinhas, e isso acaba atrasando bastante o diagnóstico e o tratamento. Perfeito. Então, pessoal, prestem muito atenção nos seus filhos, tá? Por mais que vocês tenham uma rotina corrida, pai, mãe, que cada vez mais a gente percebe essa realidade, preste atenção nos seus filhos. E se você é obrigado por algum motivo a deixar com alguém, algum cuidador, né, alguma babá, alguma coisa, peçam para ela também prestar atenção. E como a doutora falou, a gente pode usar até esse método de comparação, né? De repente tem alguém ali na mesma idade que a gente pode usar como referência. E uma dúvida, Ellen, que eu tenho essa dúvida e eu tenho certeza que muita gente tem. Do ponto de vista obstétrico, a gente acaba vendo um desenvolvimento um pouco mais precoce, talvez, da mulher. Você percebe que no desenvolvimento infantil, de uma forma geral, existe também essa diferença? A mulher é mais evoluída, ela nasce mais evoluída, ela tem capacidades superiores a dos meninos ou não? Isso é um mito e basicamente o desenvolvimento ocorre de maneira igual. Olha, Lucas, eu acho que a gente sempre se desenvolve um pouquinho melhor, tá? Mas a ciência não concorda comigo. Isso é uma opinião pessoal. Não, na realidade, os meninos e as meninas se desenvolvem de maneira igual, os marcos são os mesmos esperados. E tem uma questão interessante em relação a isso, né? Porque é muito comum esse pensamento e é muito comum isso relacionado à fala. Então, geralmente o pediatra fala, mãe, fica tranquila, o seu menino ele tá demorando mais para falar, mas por que menino? Menino é mais devagarzinho mesmo. A gente tem que lembrar que menino também tem mais diagnóstico de autismo, né? Então esse menino que às vezes está dentro do transtorno do espectro do autismo e a gente está falando que não, ele é menino, ele é mais devagarzinho mesmo, às vezes ele está dentro de um diagnóstico, não é porque ele é mais lerdinho.
Então, na realidade, não. A gente espera os mesmos marcos para meninos e meninas. A partir do nascimento, tudo é igual para todo mundo. É uma competição ali, tem que ser igual. Mas é interessante a gente falar disso, porque a gente sabe que os homens e as mulheres têm características típicas diferentes, né? O homem ele consegue ser um pouco mais focado na maioria das vezes, e a mulher não, ela é menos focada, mas por outro lado ela consegue articular várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu falo que o homem parece aqueles cavalos de passeata, ele olha para uma coisa e ele vai. A mulher parece um polvo, né? Então ela tá com um braço aqui, uma mão aqui, fazendo aquilo, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente percebe que essas características elas vêm já desde o início, mas de uma forma ou de outra. Então é bom saber que o desenvolvimento, em termos, né, nesses termos, ele é basicamente igual para os dois. Sim. E você comentou a respeito do uso de telas, né? Uma coisa cada vez mais frequente na nossa realidade. A gente escuta o tempo todo, porque na minha época eu brincava, eu subia em árvore, eu andava na rua, eu ficava descalço e tal. E hoje, cada vez mais, a realidade tomou conta, né? E a gente tem que aceitar que o celular veio para ficar, né? Enfim, esse tipo de abordagem. Além disso, que pode interferir, né, no desenvolvimento, como que funciona também a questão genética? Existem problemas genéticos que você já pode detectar antes e que já são evidenciados logo no início? Como é que você faz esse acompanhamento? Lucas, na verdade, a área da genética ela acaba saindo um pouco do domínio do neuropediatra, né? Existe, como você bem sabe, uma área chamada genética médica, mas a realidade do nosso país é que esses profissionais são raríssimos e o neuropediatra acaba tendo que conduzir essa investigação. Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, relacionado ao transtorno do espectro do autismo, até 97% dos casos têm origem genética, 80% origem hereditária, ou seja, são índices muito altos, né? Existem testes que são feitos já com bebês, tem um grande laboratório no Brasil que faz esse teste, então ele detecta um N muito grande de doenças genéticas tratáveis. É um teste que não é disponível ainda por convênio, não tem no Sistema Único de Saúde, mas é um teste já muito útil, muitos pediatras têm adotado, porque o bebê nasce, você faz uma raspagem com cotonete na bochechinha do bebê, ele até tem muita gente que conhece como teste da bochechinha, né? E esse teste vai avaliar se essa criança tem algo que precisa de tratamento. Então, o que a gente sabe é que a maioria desses transtornos hoje tem uma correlação genética muito alta. É super importante a gente avaliar isso, porque você precisa fazer uma orientação para esses pais. Muitos pais são jovens e terão outros filhos, né? E além disso, para o próprio paciente, né? A maioria dos nossos pacientes se desenvolverão bem e também terão famílias futuramente, terão sua prole, né? Então é importante que eles também saibam da chance de passar algo para os seus filhos. E me diz uma coisa, a gente percebe que existem estímulos que são mais específicos em uma determinada idade ou que devem ser mais incentivados do que outros, como por exemplo a seleção de cores, né? Quando você vai incentivar uma criança a brincar, existem algumas cores que são mais importantes do que outras, vamos colocar assim. Lá na clínica, vocês têm algum outro artifício que vocês usam para melhorar esse desenvolvimento ou essa interação com a criança com outros objetos e assim por diante? Sim, na verdade são muitos artifícios, né? Mas basicamente o que a gente tem que lembrar quando a gente estimula é que existem tipos de estimulações que a gente chama de estruturada, né? E aquelas que são um pouco mais naturalísticas. Então, com crianças pequenas, a gente sempre busca fazer um pouco mais naturalístico. O que significa isso? Que a gente vai buscar coisas do próprio interesse da criança, coisas do ambiente, como brinquedos, por exemplo, que são do interesse da criança, e isso vai ser utilizado para estimular, né? E não uma estimulação mais forçada, mais padronizada. Mas, em geral, as estimulações são feitas através de brincadeiras no início da vida, né? Se entrar lá na clínica, parece uma loja de brinquedos, tem brinquedos espalhados para todo lado, os mais diversos possíveis. E a gente precisa lembrar que nem sempre a gente vai conseguir usar o mesmo brinquedo para crianças da mesma idade, porque isso é muito do interesse de cada um, né? A gente sempre precisa usar para o estímulo interesses especiais de cada criança. E não tem, Lucas, uma padronização, sabe? Com 5 anos a gente vai usar tal coisa. Não, é muito de cada criança. Esse olhar ele vai ser muito individualizado. Então, uma das coisas que a gente sempre fala para a família, em casa, se você quer estimular o seu filho, tem algum brinquedo que ele gosta muito, deixe esse brinquedo para ocasiões de estímulo, para ocasiões que você precisa fazer uma certa intervenção.
Talvez em determinado comportamento, em determinada locomoção, você pode usar isso para que seja o objeto final de alcance da criança e dessa forma motivá-la. Mas não teria um objeto único ou uma estimulação única, padronizada. Interessante. Uma coisa, Ellen, que eu sei que vocês fazem de forma diferenciada, e eu queria muito que vocês comentassem, que você comentasse a respeito desse serviço de vocês, eu queria que você falasse para o pessoal sobre o Elvis. Fala pra gente do Elvis, que o pessoal vai ficar interessado. Vou ter que mandar uma foto dele. O Elvis é o cão-terapeuta lá na clínica, então quando a clínica foi sonhada, foi planejado, o Elvis ele foi planejado junto, ele foi uma gestação assim programada praticamente. E ele é um cachorro da raça Golden Retriever, o Elvis fez 3 aninhos sábado passado. E ele recebeu todo um treinamento para participar dessa interação com as crianças. Mas sabe, Lucas, que eu brinco que parece que ele faz, o bem que ele faz às vezes é maior para os pais do que para as crianças, porque as crianças estão lá dentro, elas estão brincando, elas estão sendo estimuladas e às vezes os pais ficam lá fora, apreensivos no celular. E quando o Elvis está na clínica, assim, a vibe da clínica é outra, sabe? Fica todo mundo numa leveza, numa tranquilidade, todo mundo brincando com o Elvis. Então o Elvis é sempre super útil, seja lá dentro das terapias, onde ele mais quer roubar brinquedo do que fazer terapia, ou lá fora com os pais. Não, que bacana. A primeira vez que eu conheci o Elvis, pessoal, eu fiquei realmente impressionado. É um cachorro muito dócil, muito fofo, é impressionante. Vou cobrar uma foto do Elvis aqui, viu? Muito bom, pessoal. Antes da gente dar sequência aqui no nosso bate-papo, que está muito bacana, eu gostaria de chamar o momento Camélia para a gente falar sobre beleza. Camélia, a loja online de acessórios femininos para o seu estilo, do casual ao contemporâneo. Confira todas as nossas novidades no nosso Instagram. Estamos de volta aqui no nosso Papo Saúde, hoje entrevistando a doutora Ellen Manfrim, ela que é neuropediatra, neurofisiologista, uma referência no assunto em termos de desenvolvimento infantil. E hoje nós estamos abordando um assunto bastante delicado, que é também qual a relação que tem com os pais, com as mães, né? E Ellen, dando sequência aqui ao nosso bate-papo, eu queria colocar a seguinte situação: vocês fizeram o diagnóstico de autismo ou de algum outro problema relacionado a isso numa criança. Como é feito esse diagnóstico? Como vocês fazem isso? Como vocês passam essa informação para os pais? Existe todo um processo, né, Lucas? Porque a gente entende que as pessoas que nos procuram, elas estão numa situação de aflição extrema, né? Assim, os pais estão super ansiosos. Então nós temos todo um momento de acolhimento, todas essas crianças que entram geralmente para uma consulta de neuropediatra, depois elas passam por essa avaliação em equipe, e antes dessa avaliação iniciar já tem um acolhimento de uma das profissionais da equipe que vai participar da avaliação. Depois que a gente avalia essa criança, a gente tem um momento chamado de devolutiva lá na clínica. Então o que é essa devolutiva? A gente senta com a família, com todas as avaliações que foram feitas, explica tudo que foi encontrado, mostra todos os gráficos, que nós amamos gráficos na clínica porque a gente gosta muito de objetividade. A gente mostra tudo isso para a família e vai construindo passo a passo do diagnóstico. E não tem como dizer para você, apesar de, acho que você vai concordar comigo, né, que não tem como esse momento não ser difícil. O momento de um diagnóstico, ele é sempre difícil. Para a gente médico também, né? Eu acho que embora as pessoas tenham essa visão de que o médico é frio, eu não sei. A gente traz pra gente, carrega junto, né? Isso muito, muito complicado, é um momento assim de apreensão de equipe, um momento que a gente se emociona também, mas a gente sempre busca não jogar esse diagnóstico no colo, mas construir, ir mostrando a construção desses sintomas que vão levar a um diagnóstico. E a partir disso, as crianças que optam por ficar ali na clínica, né, a gente faz o amparo dessas famílias. As famílias, elas são atendidas uma vez por semana para orientação de como fazer em casa e também para ajudar do ponto de vista psicoemocional. E as crianças que são de fora, a gente acaba encaminhando para alguns profissionais que são parceiros, né, que a gente confia nos tratamentos. Mas a gente sempre busca trazer essa família muito para perto, porque esse momento de diagnóstico é um momento de desconstrução.
na desconstrução daquele filho que foi idealizado, que foi sonhado. Tem todo um processo de luto, e embora essa palavra pareça forte, pesada, não é que essa família desistiu do filho, que essa família acha que o filho morreu, nem nada disso, mas é a morte dos sonhos que eles tinham construído para essa criança. E isso é muito pesado, isso está muito relacionado também com o desenvolvimento da criança, porque quanto mais tempo esse processo demora, maior impacto ele vai ter no desenvolvimento. Eu preciso passar pelo processo do luto para começar a ir atrás de tratamento, buscar desenvolver essa criança. Então esse processo de luto é super complexo para as famílias. Existem muitas famílias que entram em negação, né, que não aceitam o diagnóstico das crianças, algumas que optam por não fazer nada, esperar, né, quando esse processo é conflituoso, mas a grande maioria das famílias se sente acolhida e já consegue começar a retomar força para seguir em frente, para ver que a situação mudou, mas que o filho ainda está ali, que o filho merece investimento, merece qualidade de vida e tudo mais. Mas é um momento bastante complicado para todos nós. Esse acompanhamento é extremamente importante dos pais também, né? Às vezes a gente foca tanto na criança e esquece que existe toda uma família, todo um contexto que tem que ser valorizado. As mães sofrem mais que os pais nesses casos, ou você não percebe essa relação? Lucas, isso é nítido. Isso é nítido em qualquer transtorno, qualquer área que comprometa o atraso do desenvolvimento da criança. As mães, elas, assim, quase que via de regra, tá bom, para não ser injusta com os pais, né, 90% das mães vão ser as acompanhantes únicas dessas crianças, vão correr atrás de terapia, de estimulação em casa, de médico, de medicação, etc. Isso traz uma sobrecarga muito grande para essa mulher, porque essa mulher ainda tem todos os afazeres, ela ainda é esposa, ela ainda é dona de casa, ela ainda é profissional na área dela, e agora ela descobriu uma criança que precisa de um apoio muito importante. Então, é muito comum essas mães desenvolverem transtornos psiquiátricos, principalmente no início desse acompanhamento, mães com ansiedade, mães com transtornos depressivos, mães que desenvolvem transtornos de humor, mães que não conseguem mais ter um controle do ponto de vista alimentar, manter uma rotina saudável de vida, porque elas acabam se desviando totalmente para os cuidados dessa criança. E uma das coisas que elas mais se queixam, né, com a gente é que elas não têm um apoio muitas vezes do pai, né, que elas não querem ter que pedir para o pai ajudar em algo que é obrigação, o pai deveria estar ali prestativo, né, e muitas vezes elas precisam. É uma situação que às vezes, que já não é das mais favoráveis, acaba se agravando cada vez mais. Muito. Como que vocês fazem o acompanhamento das mães ou dos pais, né, nesses casos? Vocês indicam alguém? Vocês fazem um acompanhamento interno? Hoje nós temos alguns profissionais parceiros, então dependendo do caso a gente indica, né, para esse profissional parceiro, ou alguns outros pais, quando preferem, eles podem acompanhar com uma outra psicóloga. Nós temos na clínica 3 psicólogas, cada uma de uma área, né? Então tem uma que pode fazer esse acompanhamento dos pais também. Mas eu acho até importante que esses pais façam acompanhamento em outro lugar, para que eles não fiquem naquele ambiente clínico que é do filho, né? Para que essa mãe tenha um momento que é dela, de cuidado dela, de pensar em si mesma. Então, tem algumas mães que eu acabo precisando entrar com medicação ansiolítica, por exemplo, né, para ajudar um pouco mais a superar essa fase inicial, principalmente. E isso que eu te falei, assim, a gente é sempre muito disposto a conversar com as famílias, com as mães. Então, como geralmente são elas que levam, né, a gente tem esse contato muito próximo, então precisa conversar, eu dou uma saidinha ali na frente, elas me chamam, outra Ellen, vem aqui, preciso falar tal coisa, a gente entra, conversa, da mesma forma com as terapeutas. E esse contato, esse apoio, saber que o profissional está sempre ali para apoiar, faz toda a diferença na vida dessas mães. Saber que está criando uma rede de apoio, que é uma rede saudável, uma rede que vai ser produtiva, tem um impacto muito grande para essas mulheres. Perfeito. Eu costumo brincar com meus pacientes a respeito dessa rotina que a mulher tem naturalmente, né, ficando cada vez mais pesada. A mulher hoje ela saiu para o mercado de trabalho e hoje ela é líder das grandes empresas de uma forma geral, por essa facilidade que a gente até comentou, né, de articular várias coisas ao mesmo tempo. E às vezes ela esquece da saúde pessoal. Então nesses casos isso é fundamental, né, que a mulher tenha um tempo para ela e que ela cuide da saúde. Eu costumo falar que isso é a teoria da aeromoça, né? A aeromoça, antes do avião decolar, ela vai dando as instruções de segurança, e uma das coisas que ela fala é que quando existe despressurização na cabine, né, que acaba o oxigênio da cabine,
as máscaras de oxigênio vão cair sobre você. Sim. Primeiro você coloca em você e depois você coloca na pessoa que está do lado. Então, se a mulher, se a mãe ou o pai, né, no caso, não estão bem, fica mais difícil você dar atenção, você ter um bom cuidado, talvez, né? Se você não está bem, como é que você vai ajudar uma outra pessoa? Então é fundamental essa saúde pessoal, a mulher também, a mãe, o pai, né? A pessoa que acompanha essa criança também estar bem de uma forma mais abrangente aí, para que o cuidado seja cada vez melhor, cada vez maior. Sim, você tem toda a razão. Pessoal, a gente vai finalizando nossa conversa aqui. Antes da gente terminar, eu gostaria muito que a doutora Ellen comentasse a respeito da Integrar. Eles fazem um serviço fantástico em Santa Cruz do Rio Pardo, uma clínica que é extremamente completa, extremamente abrangente. Eu queria que você falasse um pouquinho da Integrar para os nossos telespectadores aí, que eu tenho certeza que eles estão extremamente curiosos para saber sobre a Integrar. Te conto com boca cheia, assim, porque é muito gostoso falar do sonho da gente, né? E a Integrar, na verdade, é um sonho, né? Eu voltei para Santa Cruz em 2016 e quando eu voltei eu atendia sozinha, né? Eu locava a sala e eu sentia muita falta de ter uma equipe que conversasse, que eu não precisasse trocar papel, né? Mandar relatório, enfim. E eu conheci muitos serviços e comecei a pensar nessa forma integrada e completa de prestar um atendimento de pediatria que fosse humanizado, mas que fosse também focado nos atrasos do desenvolvimento, porque eu notava uma carência muito grande de profissionais especializados na área, né, em Santa Cruz e na região. Então, a partir disso, a gente juntou inicialmente, nós começamos em 7 profissionais na clínica, né, todas especializadas em neuropediatria, então éramos fono, físio, psicólogo, terapeuta ocupacional, pediatra, etc. Hoje nós somos em 21 profissionais. Nós temos a clínica há 3 anos, né? Então, em 3 anos nós triplicamos aí o número de colaboradores, né? Na verdade, não somos assim colaboradores do ponto de vista de funcionários, né? As meninas são todas autônomas, mas nós temos uma equipe aí bem grande que trabalha muito, sua muita camisa para ver essa molecada aí se desenvolvendo. A gente faz palestra, a gente vai em escola, a gente vai na casa, a gente faz coisas na clínica, como você mesmo já participou. E uma das nossas metas é essa, é levar, a mesma que a sua, né? Levar informação de qualidade para que todo mundo tenha acesso. Eu acho que a medicina por muito tempo ela foi uma área restrita e as gerações mais novas de médico têm essa visão de que é preciso compartilhar. A gente não pode mais reter o conhecimento, todo mundo precisa desse conhecimento. Então esse é um propósito de vida. Muito bacana. Ellen, foi um prazer imenso ter você aqui hoje. Você esbanja conhecimento, um assunto tão delicado você consegue tratar de uma forma extremamente humana. A gente que já se conhece há algum tempo percebe o carinho que você tem com as crianças que você cuida, com as famílias que você cuida, e isso é inspirador para todo mundo, para todos nós. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Foi um prazer imenso ter aqui você hoje e eu espero que a gente faça esses encontros mais vezes. Vai ser um prazer sempre te receber. Eu que agradeço, Lucas, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Sabe que eu super admiro o seu trabalho, sou seguidora lá na sua página, nas suas redes sociais, e que a gente sempre continue fazendo esse serviço ao próximo. Eu acho que a medicina é um sacerdócio de dedicação ao próximo e você tem feito muito bem isso. Nós temos. Muito obrigado pela sua presença, viu? E vamos finalizando mais um programa. Depois desse bate-papo fantástico com a doutora Ellen, eu trouxe aqui para vocês, como já é de praxe, uma curiosidade muito bacana a respeito dos hospitais. Hoje nós conhecemos diversos hospitais, UPAs e pronto-atendimentos, mas quando será que surgiu o primeiro hospital? Os pesquisadores acreditam que desde 4000 a.C., os gregos já tinham lugares especializados para receber doentes. Na verdade, eles eram mais como templos, onde as pessoas doentes ficavam e haviam rezas, eles rezavam para vários deuses, né, pensando na cura. Mas o primeiro hospital formal registrado vem do século V a.C., no Sri Lanka. Pessoal, um prazer imenso receber vocês nesse programa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de acompanhar a gente aqui, o pessoal de Bauru, no canal 13 da NET, mas também nas mídias sociais da TVC e, logicamente, nas mídias sociais do Dr. Lucas Tosi. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.